Olá, eu sou Denise, professora de yoga, e essa prática é voltada para gestantes no primeiro trimestre. Eu estou no comecinho do meu segundo trimestre, a minha primeira gestação, então eu estou sentindo no meu próprio corpo como é essa prática para gestantes. Já dei muitas aulas para muitas gestantes, mas é a primeira vez que eu estou sentindo no meu próprio corpo. Meu primeiro trimestre eu não pude fazer as práticas que eu estava acostumada a fazer, e teve um momento que eu tive que suspender completamente qualquer tipo de atividade física. Então, para mim foi um grande desafio estar parada, ficar parada. Então, essa complexidade do primeiro trimestre é muito importante que você esteja alinhado com o seu médico, com a sua médica, sobre o que você pode ou não pode fazer, se é uma gravidez comum, se é uma gravidez de risco, enfim, para que você possa fazer o melhor para esse começo de gestação, que é um processo muito chato, a gente sabe, de adaptação, não é fácil, por mais que às vezes seja muito um sonho que esteja sendo realizado, mas fisicamente não é agradável para a maioria das mulheres. Então, muitos enjoos, muitos desconfortos, às vezes acompanhado de gases, dificuldade para se alimentar, vômitos também para quem tem não só as náuseas, mas acaba não conseguindo se alimentar direito por conta dessa constância com os vômitos. Enfim, essa é uma prática que eu pensei para mulheres com diversas necessidades nesse primeiro trimestre, não só aquelas mulheres que estavam ativas o tempo inteiro, engravidaram e puderam manter as suas atividades, foram liberadas pelos profissionais para continuar as suas atividades que faziam, como também mulheres que estavam sedentárias, e a gestação trouxe essa necessidade de iniciar uma atividade física para cuidar de si, cuidar do neném, cuidar da gestação. E também mulheres que não estão podendo fazer ações com impacto maior, não só atividades de alto impacto, eu digo no sentido de práticas que se esforcem um pouquinho mais. Então, a gente não vai ter nessa prática exercícios de fortalecimento, nem de ativação. Essas primeiras práticas eu vou me preocupar muito mais com esse processo de relaxamento, aquietação, para reduzir um pouco da ansiedade, que é muito comum nesse primeiro trimestre, né? Se a gravidez vai ser levada adiante, enfim, se a gente vai poder continuar fazendo as coisas que a gente faz, se a gente poder continuar trabalhando, namorando, enfim, são muitas preocupações que passam pela nossa cabeça. Então, o objetivo dessa primeira prática é justamente a gente relaxar mais, soltar mais, né? Estar mais presente aqui e agora. A gente vai precisar de alguns suportes que você pode ter em casa, com certeza. Uma almofada, um travesseiro que seja mais firme de preferência. Você pode também trazer cobertor, bloquinhos. Esse suporte maravilhoso, quem não tem em casa, você pode usar um bloquinho de livros para substituir. É importante que seja algo firme, a gente pode colocar esses bloquinhos e colocar cobertor em cima ou almofada. E tem esse queridão aqui, que é o meu favorito, que é o bolster, que é esse almofadão cilíndrico, que ele é mais firme. E que a gente também pode substituir, quem não tem, enrolar um cobertor em toalhas que tem mais firmeza para fazer algo cilíndrico, né? E comprido assim. Bom, a gente vai começar a nossa prática deitadinhas. E aí você pode estar num lugar que tem uma parede, como aqui eu estou próximo ao meu sofá, eu vou colocar os meus pezinhos cá em cima do sofá, tá? Para poder relaxar mais. A ideia é que a gente consiga relaxar bem a lombar no chão. Então, se você não tiver aí em casa uma cadeira, algo para colocar aqui como suporte para relaxar mais, a própria cama, você pode colocar as pernas assim na parede, mas é importante que você esteja com o seu quadril totalmente no chão, para que você não force a lombar. Então aqui eu descanso os braços e eu descanso na lateral do corpo e descanso as pernas. Você pode trazer os braços aqui também para trás. O importante é que você consiga relaxar os seus cotovelos e seus punhos, não fique tensos aqui. Se os ombros ficarem altos, você traz mais para a lateral aqui.
dos ombros ou para o lateral do corpo. Eu quero só que vocês sintam os braços plenamente relaxados, maxilar totalmente relaxado. Então, destrava os dentes, solta, sente o peso do seu quadril, fecha os olhos um pouquinho. Vamos sentir apenas o nosso corpo nesse momento. E a gente vai observar como é que está a nossa respiração. Durante a gestação, fica tudo mais acelerado, né, dentro do nosso organismo. Os batimentos, a circulação sanguínea, enfim. Então a prática do yoga é muito bom para a gente desacelerar mentalmente, também reduzir essa intensidade desse fluxo fisiológico. Então observa a sua respiração e a gente vai começar a sentir essa região aqui, ó, da nossa barriguinha crescer. Então você pode também trazer suas mãos para essa região, caso você tenha dificuldade de identificar essa ação sem o contato. Você pode trazer as mãos. E aqui você inspira bem devagarinho. E sente crescer a barriguinha. E ao exalar, você sente esvaziar, que nem uma bexiga. Inspira. E exala. Sem pressa. É comum também a gente sentir mais dificuldade respiratória desde o começo da gestação. Então é muito importante a prática do yoga, os exercícios, as técnicas respiratórias que a gente chama de pranayamas, são muito importantes. Então, primeiro a gente está aqui ganhando consciência da nossa respiração. A gente inspira, sente crescer toda essa extensão do abdômen até as costelas e solta o ar, relaxa das costelas até cá embaixo no ventre. Tentando sempre alongar a inspiração e a exalação, ou seja, a entrada e a saída de ar, para que sejam mais lentas. Vamos tentar também escutar o sonzinho da nossa respiração lá na garganta. A gente vai pressionar internamente a glote da garganta, como se a gente estivesse prendendo para não passar algo pela garganta. A gente dá essa leve pressionada interna na glote. Isso faz com que a gente possa escutar o som da nossa respiração. A passagem de ar pela garganta, com essa pressão interna, produz essa fricção e a gente consegue escutar o som, como se a gente estivesse quase dormindo, ressonando. Então escuta o som da sua respiração, porque essa ação é muito importante. A gente chama essa ação de respiração vitoriosa, ou Ujjayi Pranayama. E é uma ação que vai ajudar no nosso relaxamento, na manutenção da nossa consciência sobre a nossa respiração, na extensão da nossa respiração. Então é muito mais fácil quando a gente está escutando. Além de ser um dispositivo de manutenção da nossa presença. Então inspira e exala. A gente vai começar a sentir essa respiração crescer em direção às nossas costelas. Então a gente vai sentir todo o abdômen crescer e as costelas expandirem lateralmente, de maneira contínua, sem interrupção. Então inspiro.
E exalo, ó, sentindo relaxar costelas e abdômen. Isso, mantendo essa consciência, a gente vai começar a sentir essa respiração chegar até o peito. Então a gente sente expandir abdômen, costelas, peito. E aqui a gente sente relaxar peito, costelas e abdômen. A gente vai sentir nossa respiração como se fosse uma onda que nasce aqui no nosso ventre. E essa onda ela vai se estendendo até chegar no peito. Quando chega aqui nessa região torácica, a gente sente essa onda retornar de onde ela veio, aqui para o nosso ventre. Então, sente a sua respiração de maneira longa, profunda, completa, usando toda a capacidade que você tem de expansão da sua respiração. Então, você pode trazer uma mão no peito, outra mão aqui no abdômen. Se tiver com dificuldade, não se esquenta. Essa consciência a gente vai acessando com a repetição, com a prática. Essa ação a gente chama de respiração iógica. Então, a gente busca trabalhar toda a nossa capacidade respiratória. Mantendo essa consciência, sem precisar do contato com as mãos, a gente vai virar de lado, ó. Apoiar a mão, inclusive essa é a maneira mais adequada que você deve levantar da sua cama, que você deve levantar do seu sofá, enfim. Estando gestante ou não, é a maneira mais adequada para a nossa coluna, para não afetar a nossa lombar. Então sempre vira de ladinho, apoia a mão e se senta. Aqui no momento de sentar, se você sentir desconforto nos seus joelhos, os joelhos ficarem tensos, a coluna ficar muito curvada para dentro, você pode encostar na parede, na superfície que você está. Quem tem um bolster pode trazer o almofadão lá para trás das costas, mas é importante que a gente sinta primeiro tocar o quadril, para depois sentir toda a extensão da coluna. E aqui você pode apoiar os seus livrinhos embaixo dos joelhos, sempre faz uns bloquinhos assim de livros na mesma altura ou na altura que fique confortável para os seus joelhos. Você pode também sentar em cima de uma almofada ou em cima dos bloquinhos de livro ou desses bloquinhos de EVA. Você vai utilizar os apoios que fiquem mais confortável para você, para que você se sinta bem sentado, mesmo que você não tenha hábito, mas que você se sinta bem na postura meditativa. A gente vai buscar aqui essa ação constante de consciência e controle da respiração. Então, essa respiração iógica que a gente acessou, ó. Inspiro de baixo para cima, ó, e solto de cima para baixo. Isso, os ombros bem relaxados. A gente vai começar a mover, ó, para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Não precisa necessariamente ter algo atrás nesse momento, porque a gente quer projetar o nosso peito lá para frente. Então, o peito quer ter um alcance maior do que a cintura. A gente vai mover para um lado e para o outro, ó. Para um lado e para o outro.
mantendo a consciência e o controle da sua respiração. Então, inspiro e solto. Para um lado e para o outro. Sempre com a sua aguinha. Gestante sente sede o tempo inteiro. Se precisar ir no banheiro, pausa o vídeo, vai no banheiro também. A gente tem que estar escutando o nosso corpo. Então, esse movimento já auxilia a gente começar a relaxar as tensões da lombar. A prática do yoga também é muito importante para ajudar na prisão de ventre, que é muito comum também na gestação, nos excessos de gases também, que gera muito desconforto e dores abdominais, até nas costas. Tem dias que estou sentindo até dores aqui atrás. E eu sei que não é da coluna. Então, quando eu pratico, faço as práticas, eu já sinto um alívio imediato. Então, ó, aqui a gente vai estender um pouquinho essa ação. A gente vai deixar as laterais livres para que a gente possa fazer essa ação. Quando eu for para o lado esquerdo, eu deslizo minha mão esquerda no chão, ó, sem fechar o peito. Solto o braço aqui direito na lateral da orelha direita, flexionando o cotovelo esquerdo para baixo. O pescoço vai junto, ó. Inspira o centro, exala o outro lado. Ó, flexiona o cotovelo, faço essa molinha, o braço vai e o pescoço solta junto. Não deixa esse pescoço duro, tenso, não. Eu, ó, direciono a mão, deslizo, o pescoço vai, o cotovelo cede e o braço vem pela lateral. Inspiro, ó, trago o ar aqui pro centro e solto o ar na lateral. Inspiro devagarinho. Solto o ar lateralizando, ó. Inspiro. E exalo. Inspiro. E exalo. Maxilar relaxado, respiração longa, ó. Devagarinho a gente retorna. A gente vai fazer esse movimento dinâmico agora com rotações na coluna. Então afasta um pouquinho da parede para a gente ter um espaço mais livre lá atrás. E a gente vai fazer leves torções, tá? Então, nas torções eu cruzo. Inspiro no centro, exalo, trago, ó, a mão esquerda lá no joelho direito, a mão direita lá para trás e olho por cima do ombro, pro lado que eu tô rotacionando. Inspiro o centro, exalo pro outro lado, ó. Inspiro o centro, exalo. Inspiro o centro, exalo. Inspiro o centro, exalo. Inspiro e exalo. Inspiro o centro, exalo, ó, mais uma vez e volto cá pro eixo. Aqui a gente vai trazer nossas perninhas lá para trás, ó, fazer um quadradinho com o nosso corpo, tá? Aqui, vamos testar se a gente tem conforto em descer com o quadril lá para os calcanhares. Muita gente vai sentir aqui dos tornozelos, esse alongamento dos pés. Mas o mais importante é não sentir os joelhos, tá? Se você sente o alongamento aqui dos tornozelos, mas consegue ceder com o seu quadril para os calcanhares, experimenta ficar. Se você está num tapetinho que não seja tão confortável, você pode trazer um cobertor para colocar nessa região, sobretudo aqueles cobertores mais macios, para colocar embaixo dos seus tornozelos. Isso vai gerar um conforto maior. Quem tem os bloquinhos ou os livros pode, ó, abrir mais os joelhos e abrir mais os pés para botar uma quantidade que seja confortável para que você consiga sentar
nos bloquinhos ao invés de sentar nos tornozelos. Isso gera um conforto maior, tá? Então, a gente vai sentar aqui na postura do diamante. Experimenta, testa como é que fica confortável. Consegue fazer sem nenhum apoio? Por mais que sinta o alongamento aqui, tenta permanecer. Aqui a gente vai mover um pouquinho nossas articulações. Ó, além de estar alongando aqui, a gente vai começar a mover as articulações dos punhos. Faz um movimento circular. Para fora, para dentro, ó. Mas sem perder aquele contato profundo, sem perder o controle com a sua respiração. A gente vai trazer as palmas das mãos para cima e vai apertar aqui no colo, ó. Não só coloca não, palma da mão, ó, até a região do punho, a gente vai pressionar aqui nas coxas para sentir alongar os nossos punhos. Então, peito aberto, ombros para baixo, ó. Relaxou os dedos, cruza agora lá para cima, ó. Exala, solta, aponta os dedos lá para trás, ó, aproximando as escápulas para baixo. Abraça o seu cotovelo direito e deixa a palma da sua mão ceder lá para o meio das costas ou onde for mais confortável para você. Mas, ó, traz a sua mão lá para o cotovelo e alonga, mantendo o peito aberto e os cotovelos lá para trás o quanto der. Mais uma respiração aqui. Estica, abre bem os dedos, ó, inspira e exala, abraça agora o outro cotovelo. E mantenha a sua respiração bem longa. Mais uma exalação, relaxou. Traz agora as mãozinhas lá pra frente, ó. A gente já libera aqui os tornozelos um pouquinho mais, né, que não tá com peso. E a gente vai... Deixa eu tirar esse bolster daqui. Fazer um quadradinho aqui, para que nossos joelhos se alinhem com o nosso quadril, nossos punhos se alinhem com os nossos ombros. E aqui a gente vai empinar o bumbum e movimentar o quadril para um lado e para o outro. Essa ação é maravilhosa para liberar a nossa lombar, relaxar a nossa lombar. Então, sempre lembra de estar relaxando o seu maxilar, ou seja, destravando os seus dentes, para que o relaxamento ele aconteça no seu corpo inteiro. Né? Quando a gente está com nível de tensão muito alto, a gente tem tendência a travar os dentes. Isso tensiona não só a região do maxilar, mas a gente gera uma tensão generalizada em todo o nosso corpo, até no nosso assoalho pélvico, para vocês terem uma noção. Então é muito importante a gente sempre relaxar, perceber e destravar. Não é estar com a boca aberta, tá? É estar com os dentes destravados e sempre inspirando e exalando pelas narinas. Respiração longa. Parou um pouquinho, a gente vai movimentar agora dessa maneira. Intro e ó, para fora. O movimento ele acontece na nossa coluna vertebral. Então, a gente precisa compreender que o movimento vem lá do cóccix e vai até a cabeça. Então, eu vou inspirar, olha lá para frente, bumbum ó empinado. E vou exalar, vou trazer o queixo para dentro, peito para dentro, umbigo para dentro. Inspiro, olho lá para frente, abro. Exalo, ó, encolho. É importante a gente entender que é um movimento que acontece na coluna, porque é muito comum as pessoas fazerem isso aqui, ó. Uma semiflexão, dobrar os cotovelos para fora, ou se movimentarem para trás e para frente. E não, a gente precisa manter esse isolamento. Sem criar tensão nos ombros, manter sempre os ombros para trás, o movimento ele acontece na extensão, ó, da coluna. Ó, da cabeça até aqui o comecinho da cervical, até o nosso cóccix. Então, ó, inspiro, abro, na consciência que eu não vou flexionar, não vou tensionar os ombros, não vou para trás e para frente. E eu vou fazer essa ação acompanhada da respiração. Inspiro, olha lá para frente. Exalo, trago, ó.
Inspiro na postura da vaca. Exala aqui, ó, na postura do gato. Busca escutar o som da sua respiração lá na garganta. Inspira. E exala. Inspira. E exala. A gente vai inspirar, vai olhar lá para frente agora. A gente vai descer os nossos cotovelos para onde estavam os ombros. Então, a gente vai fazer uma inclinação lá do cóccix. E a gente vai fazer essa extensão dessa inclinação para a coluna inteira. Então, aqui a gente pode esticar os braços lá para frente, ó, para descer com a testa para baixo. Como a gente pode manter também aqui ó, as mãos fazendo uma triangulação e colocar a nossa testa, se a gente tiver dificuldade em descer tanto, isso vai depender da sua flexibilidade. Você pode também trazer o seu apoio maravilhoso, sua almofadinha, para você relaxar a testa lá na sua almofadinha, com os braços aqui na lateral. Você tenta esticar o máximo que der os braços e sente que sua cabeça afunda lá na almofadinha. Então, use o apoio necessário. O que é mais importante aqui na postura, tá? Do cachorrinho? É a gente conseguir relaxar o peito, afundar o peito para baixo, ó. Então, busca afundar o seu peito, descer, sem criar tensão nos ombros. Então, se os ombros ficam aqui travados, com os cotovelos no chão, a gente começa a sentir tensão. Então, é importante que a gente alongue o máximo que der os braços, ou abra eles aqui, os cotovelos, o máximo que der para fora, para que a gente vá distensionando toda essa musculatura. Quem tem bastante flexibilidade pode também fazer assim, ó. Colocar a orelha no chão, pescoço voltado para a lateral, ó, e a gente relaxa aqui. E você repete essa mesma ação do pescoço. Quem fez o pescoço para um lado, relaxa também o pescoço lá para o outro lado. Respiração longa, maxilar relaxado. Foco pleno na sua respiração. Aqui a gente vai, ó, apoiar as mãos mais uma vez aqui na lateral das orelhas para subir. E a gente agora vai trazer nossas perninhas aqui para frente. Juntar pé com pé dessa maneira, ó. E a gente vai usar um suporte aqui atrás também. Então, observa. Eu tenho aqui o bolster. Se você não tem, você pode fazer sua montanha aí com travesseiros, com os livros, com algo macio por cima. Você pode enrolar algumas toalhas e cobertores, porque eu vou querer um apoio que seja longo, tanto quanto o meu tronco, tá? Estreito, para que eu sinta a abertura dos ombros para fora, possa centralizar mais aqui, nessa altura das escápulas, para o centro aqui da coluna. E aí você pode trazer uma altura maior para a região da sua cabeça, no caso aqui eu vou usar um cobertor e usar também o bolster aqui para a coluna. Então, eu vou descer. Eu posso estar com os pés apoiados no chão também. É importante que esse apoio aqui de trás que você vai construir esteja bem coladinho no seu quadril. Quando a gente descer, ó, a gente possa sentir o nosso quadril no chão, totalmente no chão, mas esse trabalho com a curvatura da lombar já começa. Então, produz aí, com o material que você tem em casa, o seu suporte
E quem vai dizer que tá bom é o seu corpo. Então, sente o desconforto. Será que tá muito alto? Dá para reduzir? Sente o desconforto. Será que é porque tá muito baixo? Dá para apoiar mais cobertas? A gente vai permanecer um tempinho aqui para relaxar mais o nosso quadril. Então, você pode subir o quadril, descer para sentir. Você pode experimentar fazer como eu fiz antes, ó. Descer os joelhos para fora, colocar, ó, a sola dos pés unidas. Se você sentir algum desconforto na lombar com essa ação, volta com os pés para baixo. Experimenta, você pode experimentar juntar os joelhos, gera um conforto maior também. A vantagem daqui é que já começa a trabalhar a abertura pélvica, um exercício de relaxamento maior para o nosso assoalho pélvico, tá? Aqui a cabeça, eu coloquei um apoio mais alto para sentir mais conforto. E como eu falei para vocês, ó, os ombros querem estar mais baixos do que o peito, para que eu possa trabalhar essa abertura da região torácica. E aqui eu posso só experimentar fechar os olhos, relaxar o maxilar. Sentir a respiração plenamente longa. O importante é que você esteja sentindo conforto. Escuta a sua respiração. Respiração longa, tranquila. Relaxa os braços, ó, deixa os cotovelos tocarem o chão, as palmas das mãos para cima. A gente vai vagarosamente, ó, quem estava com os joelhos abertos, fechar. E a gente vai, ó, virar de lado, apoiar a mão no chão. Você pode permanecer quanto tempo achar necessário aqui, tá? As posturas restaurativas pedem um tempo a mais de permanência para que a gente possa ter uma soltura maior da nossa musculatura, um relaxamento mais profundo. Você pode experimentar ficar bem mais tempo. Agora a gente vai deitar no chão mesmo. Quadril no chão, a gente vai experimentar rotacionar o nosso quadril. Então você pode usar também de uma almofada, tá? Do bloquinho. Você pode precisar ou não. A gente coloca aqui entre os joelhos e relaxa só o quadril, tá? Os ombros não querem sair do chão. Então só o quadril relaxa para a lateral. E a cabeça a gente pode olhar para o teto ou olhar para o lado contrário. Percebe como é que fica confortável. Às vezes você pode precisar de um apoio também aqui no chão. Porque você sente que quando desce o seu joelho, o seu ombro de cá, ó, do outro lado, eleva. Então, se sentir, você pode trazer o apoio aqui e trazer mais outro apoio, ó, aqui entre os seus joelhos. De repente você tem muita flexibilidade e sente que consegue juntar os joelhos e que isso não gera nenhum desconforto, você consegue manter os ombros no chão. Então, maravilha, faz sem apoio. E a gente vai voltar devagarinho e fazer a mesma ação lá para o outro lado. Então, agora a gente vai sentir, ó, as perninhas lá para o outro lado. Então, a gente pode usar os apoios ou não. E a mesma ação. Eu preciso manter os ombros aqui no chão, ó. Posso olhar para o lado contrário, como eu posso olhar para o teto, ó. Sente o seu quadril rotacionar. Às vezes um lado vai mais do que o outro, isso é super natural. É do nosso próprio corpo, né? Ter lados que são mais flexíveis do que outros.
E você pode permanecer também o quanto você sentir conforto na torção, mas sempre lembra de ficar um tempo semelhante de um lado e do outro. A gente vai voltar. E aqui a gente vai colocar as almofadas ou que você tiver aí, travesseiros, bloquinhos, embaixo dos joelhos, tá? Para que a gente possa relaxar mais a nossa lombar no chão. Então, se você sente muito relaxamento sem estar com nenhum suporte, você pode fazer sem também. Mas se você sente desconforto na lombar quando você deita a barriga para cima, preferencialmente coloca apoios entre a sua coxa e as costas do seu joelho, as suas panturrilhas, tá? Então aqui, ó, relaxou o braço, os ombros, braço direito, braço esquerdo, relaxou os dedos, ó, relaxou completamente o maxilar. Nesse momento a gente vai soltar o controle da respiração, tá? E a gente vai apenas observar a entrada e saída de ar do nosso corpo. Olhos fechados, corpo completamente relaxado. Só observa as suas funções vitais. Observe o seu corpo completamente solto, entregue, os pés ó voltados para fora. Se você sentir muito desconforto em ficar de barriga para cima, você pode fazer esse relaxamento também, ó, aqui de ladinho. Você traz a almofada entre os joelhos e você pode também, para não ficar com o pescoço assim solto, você pode também trazer, ó, o cobertorzinho para ficar aqui fazendo um travesseirinho bem baixinho. Você pode relaxar aqui também dessa mesma maneira. Nosso objetivo aqui é a gente ter um relaxamento profundo. Então, ache uma postura que seja confortável, que você consiga relaxar todo o corpo sem ficar com tensão em nenhuma parte. Relaxa o maxilar e só observa. Só observa. Você pode ficar aqui quanto tempo você desejar também. De 3 a 5 minutos, relaxando. Quando você sentir que já teve um relaxamento bacana, você pode voltar a se sentar, tentando construir mais uma vez a sua postura meditativa de uma maneira mais confortável, utilizando os apoios, encostando na parede ou não, vai depender muito de como você sinta no seu corpo. O importante é sentir conforto, independente de como suas pernas estiverem. E aqui a gente vai contemplar, né? Só se contemplar. Contemplar a face tranquila. Contemplar a entrada e saída de ar do corpo sem precisar de controle, apenas contemplar. Maxilar relaxado. Aprecia a sua existência, aprecia a sua vida, aprecia esse momento de autocuidado. Aprecia a vida que você gesta, essa oportunidade incrível de estar gerando uma luz, uma nova vida. Aprecia, sente contentamento, gratidão, paz profunda, confiança, abundância. Sente você como essa fonte geradora, criadora
transformadora, nutridora. A gente vai trazer as mãos aqui na frente do peito. Aprecia. Namastê. E até a próxima aula.